Inicio agora o último vídeo sobre o último assunto sobre o inferno, afirmando que os mais prováveis merecedores do inferno seriam aqueles que acreditam nele. Você entende por quê? Vou lhe explicar. Me acompanhe nesses questionamentos que passam pela minha cabeça. Se Deus me desse seu poder por 5 minutos, eu lhe garanto que não teria coragem de aproveitar para condenar o inimigo meu a uma pena eterna. Então, se eu que sou ruim, não ousaria fazer isso, alguém poderia atrever-se a imaginar que Deus fosse capaz de ser pior do que eu? Se eu que sou apenas pobre coitado, se dependesse de mim, queria salvar todo mundo. Imagine Deus, que ama a todos e a todas, a cada um, mais do que Ele ama a si próprio. E Ele, diferentemente de mim, é todo poderoso. A onipotência dele não será capaz de achar um meio de salvar a todos, já que Ele quer salvar a todos. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Lembrei-me da oração da coleta do 26º domingo do tempo comum, que começa assim: ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Talvez seja bom lembrar novamente as palavras de Jesus: se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Aqui coloco uma frase que poderia ser um subtítulo desse conteúdo. O título agora poderia ser esse: estou me candidatando a ir ao inferno? Vou mudar de tom, vou ser até impertinente, atrevido, petulante, insolente, descabido, vou fazer uma proposta séria e irrevogável para Deus, envolvendo você como minha testemunha, voluntária ou involuntária, e dirigindo-me pessoalmente a Ele, vou dizer: ó Deus, nosso Pai, Senhor e Criador do Universo, que amais a vossos filhos e filhas mais do que a vós mesmos. Eu acredito tão firmemente no vosso amor infinito, eterno, total, absoluto, que duvido que até mesmo uma só pessoa possa se condenar ou ser condenada ao inferno eterno. Mas se isso acontecer, hipótese na qual não acredito, se isso acontecer, eu vos peço e vos suplico, desde já, que vós me substituais a essa pessoa. Eu desejo ir ao inferno no lugar dela. Senhor, eu tenho a audácia e a presunção de lhe fazer essa insana proposta, porque se assim acontecesse, eu poderia me gabar por toda a eternidade de amar um filho vosso mais do que vós o amais. Coisa que, obviamente, acho impossível. Amém. Termino com essas considerações. A vitória de Cristo sobre o mal e o pecado não é a condenação do pecador, como se fosse uma vingança, mas a destruição do pecado. Deus quer acabar com o pecado, não com o pecador. Deus tem ojeriza do pecado, detesta o pecado, tem raiva do pecado, odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que pensam que não precisam de conversão.
mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Talvez poderia resumir assim minhas elucubrações para não escandalizar ninguém. Eu não duvido que o inferno exista, mas não duvido que seja eterno. Só duvido que haja alguém nele. E se algum cristão chegar a acreditar que alguém foi condenado eternamente ao inferno, aconselho esse meu irmão a procurar a confissão, pois está cometendo um pecado mortal de desconfiança contra o amor de Deus, duvidando da sua misericórdia. Mesmo assim, Deus fez bem ao criar o inferno. Nem que fosse só para nos lembrar que o menor dos pecados já mereceria. Veja que o verbo está no modo condicional. Mereceria o inferno. Mas mesmo que o espantalho da ideia do inferno eterno tenha sido usada com a boa intenção de evitar que alguém acabasse indo para lá mesmo, tem outras estratégias até mais eficientes para serem utilizadas como o prêmio do céu e, sobretudo, a motivação do amor de Deus por nós. Exatamente como nos lembra esse ato de amor perfeito e contrição perfeita, que diz assim: não me move, Senhor, para te amar, o céu que me tens prometido, nem me move o inferno tão temido para deixar, por isso, de pecar. Tu me moves, Senhor, move-me te ver cravado em uma cruz, escarnecido, move-me o ver o teu corpo tão ferido, move-me o teu sofrer e o teu morrer, move-me só o teu amor, que ser maior não poderia, por isso, ainda que não houvesse céu, eu te amaria, e ainda que não houvesse inferno, pecar não deveria. Nada tens que dar-me, porque te quero, porque se não esperasse o que eu espero, te quereria o mesmo tanto que te quero. Amém. Um dia, Jesus, depois do encontro com o jovem rico, falando aos discípulos sobre a dificuldade de um rico entrar na dinâmica do reino de Deus, os discípulos ficaram muito espantados quando viram isso e perguntaram, perplexos uns aos outros: então, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Ao Todo-Poderoso tudo é possível. Por isso, se é vontade de Deus salvar a todos, não é possível que isso não aconteça. Ele é todo-poderoso, é onipotente. Amém. Se você me acompanhou até aqui nesses vídeos que tentaram responder a uma pergunta sobre o inferno, se seria eterno, eu proponho que você olhe também o vídeo seguinte. Já foi publicado uma vez, tem por título Dona Antônia e o Pavor do Inferno. Foi justamente quando eu coloquei nos primeiros, talvez o quarto dos vídeos que fiz, de 160 que já publiquei, era uma história hilarante. Você vai gostar de ver novamente, vou regravar. E foi pensando nesse problema de Dona Antônia que me veio a ideia de gravar os 7 vídeos anteriores. Era bom para você entender melhor as circunstâncias, tá bom?